As manifestações pela democracia em Hong Kong têm o dia mais violento em mais de 5 meses de protestos. A Universidade Politécnica de Hong Kong está cercada pela polícia, depois do segundo dia de confrontos violentos entre a polícia de choque e os manifestantes. Cerca de 500 estudantes permanecem entrincheirados dentro do campus. Mais de 400 pessoas foram presas e pelo menos 36 feridas. Um carro blindado da polícia foi incendiado. Todas as rotas de fuga estão bloqueadas, com coquetéis Molotov. Jovens vestidos de preto travaram mais uma batalha feroz com a polícia, que usou gás lacrimogênio e balas de borracha. Depois de ser atacada com arco e flecha no fim de semana, a polícia ameaçou usar munição real para conter os manifestantes. Na China, os jornais oficiais do regime comunista exigem uma repressão mais dura para acabar com os protestos. A ditadura de Beijing teme que os manifestantes inspirem revoltas da mesma natureza em todo o país. A semana passada foi a mais violenta desde o início das manifestações, em 9 de junho, inicialmente em protesto contra um projeto de lei para autorizar a extradição de residentes em Hong Kong para responder a processos na República Popular da China. Agora, os manifestantes exigem a libertação dos presos, eleições diretas para governador e para o Conselho Legislativo, o Parlamento de Hong Kong, que tem status de região administrativa especial dentro da China. Na semana passada, pelo menos uma pessoa foi baleada pela polícia e um homem de 70 anos morreu depois de receber uma tijolada na cabeça. Nesta segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça de Hong Kong considerou ilegal a lei que proibia o uso de máscaras durante as manifestações. Em Londres, o embaixador chinês Liu Xiaoming acusou o governo do Reino Unido de fingir neutralidade quando, na verdade, apoiaria os protestos e estaria interferindo em assuntos internos da China. Quando o governo britânico devolveu Hong Kong à China, em julho de 1997, o regime comunista chinês prometeu manter as liberdades democráticas no território durante 50 anos, dentro da Fórmula Um País e Dois Sistemas, que pretendia usar também para a reintegração de de Taiwan. Com a escalada da violência, as eleições municipais previstas para o próximo domingo podem ser adiadas, aumentando a revolta popular. A polícia de Hong Kong advertiu que o território está à beira de um colapso total. A situação é um pesadelo para o ditador chinês Xi Jinping, que fez do fortalecimento da China como grande potência mundial sua principal meta, observa o principal comentarista internacional do jornal inglês Financial Times, Gideon Hackman. Nos últimos dias, soldados do Exército Popular de Libertação foram vistos em Hong Kong, mas não participaram da repressão. Desde que assumiu a liderança do Partido Comunista há 7 anos, Xi transformou a China num país mais ditatorial. Usou uma campanha anticorrupção para se livrar dos adversários políticos, provocando uma onda de suicídios de funcionários do partido. Mais de 1 milhão de muçulmanos foram internados em centros de reeducação na província de Xinjiang. Este escândalo é citado pelos manifestantes como uma indicação de que o regime comunista está pronto para esmagar a diversidade cultural e regional. Depois da ascensão de Xi, a intolerância e a repressão do regime comunista chegaram a Hong Kong. Em 2015, 4 donos de livrarias foram sequestrados no território e levados para a China continental, onde foram acusados de contrabandear livros proibidos. Xi Jinping é considerado o mais poderoso líder chinês desde Mao Tse-tung, o líder da Revolução Comunista e fundador da República Popular da China, em 1º de outubro de 1949. Mas a China hoje é muito mais poderosa do que na tumultuosa era de Mao Tse-tung. O aniversário de 70 anos da vitória comunista foi celebrado com grande fanfarra e a apresentação de novas armas de última geração, inclusive mísseis capazes de atacar os Estados Unidos. O grande rejuvenescimento do povo chinês prometido pelo ditador entra em contraste com a revolta da juventude de Hong Kong, 30 anos depois que o massacre na Praça da Paz Celestial em Pequim acabou com uma rebelião semelhante na própria China. O grande mantra do Partido Comunista é que só existe uma China. Para um país manter relações diplomáticas com Beijing, precisa romper com Taiwan. Mas o que se vê hoje nas ruas de Hong Kong, onde houve uma manifestação que reuniu 2 milhões de pessoas nos últimos meses,
O que se vê são milhões de pessoas que não querem submeter à ditadura comunista. O regime os acusa de querer a independência do território, um importante centro financeiro por onde entrou boa parte do dinheiro que promoveu o extraordinário desenvolvimento econômico chinês nas últimas décadas. A situação se agrava cada vez mais. Diante da intolerância e da intransigência de Xi Jinping, há sério risco de resultar numa tragédia anunciada. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.